Em uma cidade movimentada onde os prédios tocavam o céu e as ruas nunca dormiam, vivia um homem chamado Ricardo. Ele era um executivo de sucesso, sempre impecavelmente vestido com ternos caros e sapatos brilhantes. Sua rotina era um relógio preciso: acordar antes do sol nascer, ir para a academia, tomar um café expresso forte e mergulhar em seu escritório no 40º andar de um arranha-céu de vidro. Para Ricardo, o sucesso era medido em números, contratos fechados e o respeito quase temeroso de seus colegas. Ele acreditava que o mundo era uma competição feroz e para vencer era preciso ser implacável. Bondade? Para ele, isso era sinônimo de fraqueza, uma distração no caminho para o topo. Numa manhã fria de outono, com o céu cinzento e uma garoa fina caindo sobre a cidade, Ricardo estava a caminho de uma reunião crucial. Era o tipo de reunião que poderia definir o futuro de sua carreira. Ele segurava sua pasta de couro com força, repassando mentalmente sua apresentação. Enquanto caminhava apressado pela calçada lotada, seus olhos focados apenas em seu destino, ele mal notava as pessoas ao seu redor. Passou por um músico de rua, tocando uma melancólica melodia no violino, por uma vendedora de flores tentando proteger suas rosas da chuva, e por um grupo de turistas maravilhados com a grandiosidade da cidade. Para Ricardo, eles eram apenas obstáculos em seu caminho. De repente, ao virar uma esquina, ele tropeçou em algo, ou melhor, em alguém. Uma senhora idosa, com cabelos brancos como a neve e um casaco gasto, havia caído no chão molhado e sua sacola de compras se rasgou, espalhando maçãs por toda a calçada. As frutas rolavam em todas as direções, algumas sendo pisoteadas pela multidão indiferente. O primeiro instinto de Ricardo foi de irritação. Ele olhou para o relógio. Estava atrasado. Ele pensou em simplesmente desviar e continuar seu caminho, afinal, não era problema dele. Outras pessoas poderiam ajudar. Mas então, algo o deteve. Ele olhou para o rosto da senhora. Havia uma expressão de dor e desamparo em seus olhos. Ela tentava se levantar, mas suas mãos tremiam e ela parecia fraca. Por um instante, Ricardo viu em seus olhos um reflexo de sua própria avó, que havia falecido anos atrás. Uma memória esquecida, uma sensação de calor e carinho, atravessou a muralha de gelo que ele havia construído ao redor de seu coração. A reunião, os contratos, a carreira, tudo pareceu desaparecer por um segundo. Naquele momento, só existiam ele e aquela senhora na calçada fria e molhada. Ele suspirou, afrouxou a gravata e se ajoelhou. "A senhora está bem?" perguntou ele, sua voz mais suave do que o normal. A senhora olhou para ele, surpresa. "Acho que torci o tornozelo", disse ela com a voz fraca. Sem pensar duas vezes, Ricardo começou a juntar as maçãs espalhadas. As pessoas passavam, olhando com curiosidade para aquele homem de terno caro, agora com os joelhos molhados na calçada suja, pegando maçãs de debaixo dos pés apressados dos outros. Ele não se importou. Pegou sua própria pasta, esvaziou parte de seu conteúdo no bolso e usou-a para guardar as frutas que conseguiu salvar. Depois de juntar tudo, ele ajudou a senhora a se levantar com cuidado. Ela se apoiou em seu braço, gemendo de dor. "Eu moro a apenas 2 quadras daqui", disse ela, "mas não sei como vou conseguir andar." Ricardo olhou para o relógio novamente. A reunião já devia ter começado. Seus sócios estariam furiosos. Mas ele olhou de volta para a senhora, para seu rosto enrugado e seus olhos cheios de gratidão, e tomou uma decisão. "Não se preocupe", disse ele. "Eu a levarei para casa." Ele caminhou devagar, no ritmo dela, segurando seu braço com firmeza e carregando a pasta cheia de maçãs. A cada passo, sentia o peso da reunião perdida, mas estranhamente, não sentia arrependimento.
Pelo contrário, uma sensação de paz, que ele não sentia há muito tempo, começou a preenchê-lo. Eles chegaram a um prédio antigo e modesto. Ele a ajudou a subir os degraus até seu apartamento no segundo andar. O lugar era simples, mas limpo e aconchegante, cheirando a chá de camomila e bolo recém-assado. Ele a ajudou a se sentar em uma poltrona confortável e colocou uma almofada sob seu tornozelo inchado. "Muito obrigada, meu jovem", disse ela com lágrimas nos olhos. "Eu não sei o que teria feito sem você. Qual é o seu nome?" "Ricardo", ele respondeu. Ela sorriu. "Eu sou a Dona Helena. Você é um anjo enviado do céu, Ricardo." Ele sorriu de volta, um sorriso genuíno, algo raro para ele. Antes de sair, ela insistiu que ele levasse uma maçã. "É a melhor da safra", disse ela, como um pequeno agradecimento. Ricardo pegou a maçã, agradeceu e desceu as escadas. Ao chegar na rua, a chuva havia parado e um raio de sol atravessava as nuvens. Ele olhou para o relógio. Já era tarde demais para a reunião. Ele pegou o celular para ligar e se desculpar, esperando uma bronca. Mas antes que pudesse discar, uma notificação chamou sua atenção. Era uma notícia urgente. Um grande vazamento de gás havia causado uma explosão no prédio onde sua reunião estava acontecendo. O andar inteiro, o 40º andar, havia sido evacuado e havia relatos de pessoas mortas e feridas. Seu coração gelou. Ele estaria lá. Se não tivesse parado para ajudar Dona Helena, ele estaria naquela sala no momento da explosão. Ele olhou para a maçã em sua mão, vermelha e brilhante. Sentou-se em um banco próximo, o corpo tremendo, não de frio, mas de choque e um sentimento avassalador de gratidão. Aquele pequeno ato de bondade, aquela decisão de parar e ajudar uma estranha, havia literalmente salvado sua vida. A irritação por ter se atrasado foi substituída por uma profunda compreensão. O universo não estava conspirando contra ele. Estava, de uma forma misteriosa, cuidando dele. Nos dias que se seguiram, Ricardo mudou. Ele visitou Dona Helena regularmente, levando compras e passando tempo conversando com ela. Ele começou a notar as pessoas ao seu redor. O músico de rua, a vendedora de flores. Ele começou a sorrir para estranhos, a segurar a porta para os outros, a praticar pequenos atos de gentileza sem esperar nada em troca. Seus colegas de trabalho notaram a mudança. Ele se tornou um líder mais empático, um chefe mais compreensivo. E, para sua surpresa, seu sucesso não diminuiu. Pelo contrário, sua empresa prosperou como nunca antes, construída agora sobre uma base de confiança e respeito mútuo, não de medo. A história de Ricardo e Dona Helena nos mostra algo poderoso. Ricardo era um homem que acreditava que a bondade era uma fraqueza, que o sucesso vinha da frieza e da competição. Mas ao se deparar com uma senhora caída, ele teve uma escolha: seguir seu caminho ou parar. A decisão dele de parar, de se ajoelhar na calçada molhada e ajudar, não foi apenas um ato de bondade para com ela. Foi um ato que redefiniu completamente o curso de sua própria vida. Aquele atraso que parecia um desastre para sua carreira acabou sendo a sua salvação. Nunca deixe de fazer o bem. Às vezes podemos pensar que estamos muito ocupados, que nossos problemas são grandes demais ou que um pequeno gesto não fará diferença. Mas não sabemos o impacto que nossas ações podem ter, não apenas na vida dos outros, mas na nossa também. Um ato de bondade, por menor que pareça, cria ondulações que se espalham de maneiras que não podemos prever. Para Ricardo, a bondade não foi uma fraqueza. Foi a sua maior força. Foi o que o salvou e o transformou em uma pessoa melhor e mais feliz. Então, da próxima vez que você tiver a oportunidade de ajudar alguém, de oferecer uma palavra gentil, de fazer um pequeno sacrifício, lembre-se de Ricardo.
Você nunca sabe como esse simples ato de bondade pode voltar para você. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe este vídeo, pois às vezes o que muda um dia ou uma vida é apenas uma palavra de esperança. Se sentir vontade, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.